Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja, uma paz do Senhor. Amém. Eu venho aqui para louvar o Senhor que vive para sempre, aquele que não muda. Glória a Deus. Meus irmãos, por favor, tomem seu assento. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao nosso pastor, pastor André, pela confiança, e eu sou muito grato de fazer parte desse time seleto de obreiros que estão trazendo a palavra de Deus nessas campanha de primícias. Eu tenho para mim que eu sou dentre estes o menor, talvez não fisicamente, né, mas sim no reino de Deus sou. Mas pela graça de Deus, hoje nós vamos falar sobre a convicção de andar por fé e não por vista. Amém? Andando por fé. Eu peço que os irmãos coloquem no telão o slide de número 2 que fala sobre 2 Coríntios capítulo 7, versículo capítulo 5, versículo 7. Amém? Quantos aqui conhecem esse versículo? Acredito que todos, amém. Porque andamos por fé e não por vista. Essa é a vida daquele que segue a Jesus Cristo. Nós andamos por fé e não por vista. Meus irmãos, nós que vivemos aqui na América sabemos que a nossa realidade diária é trabalhar louvando ao Senhor. E eu creio que assim é na vida dos irmãos. E quando nós trabalhamos louvando o nosso Senhor no nosso trabalho, eu creio que o mundo espiritual ele é impactado. Porque quando nós estamos obedecendo a Jesus, que a palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem, nós trabalhamos, louvando o nome dele, nós estamos não somente movendo o mundo espiritual, mas nós estamos envergonhando o inimigo. Porque nós estamos sendo fiéis a Deus duplamente, sendo fiéis à sua palavra, sendo fiéis em louvá-lo, porque ele é digno de todo louvor. O irmão crê que quando no trabalho, alguns americanos que não são nada gentis conosco, quando alguns americanos nos respondem com rispidez, com ignorância, e nós, por sermos portadores da presença do Senhor, por termos sido batizados pelo Espírito Santo, nós devolvemos essas ignorâncias com gentilezas. Quando os irmãos fazem isso, nós cremos que o mundo espiritual ele passa a se mover na vida daquela pessoa. A palavra de Deus diz que brasas vivas amontoam-se na cabeça do inimigo. Quando você devolve uma rispidez com gentileza, brasas vivas amontoam-se na cabeça daquele que lhe ofendeu. O que que tem essa mulher que eu maltratei, eu fui ignorante, mas ela me respondeu com um sorriso, com gentileza. Ela me abençoou ainda antes de ir embora. O que que tem esse homem que faz ele perder contratos de trabalho por muitas vezes não querer deixar de mão os seus tratos com o Senhor, os seus cultos, estar com os irmãos, porque essa é a vida de nós crentes, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de ganhar aquilo que o mundo tem para oferecer, porque nós estamos buscando aquilo que o Senhor tem para oferecer. Amém? E para o mundo isso não faz sentido. Não faz sentido como você, trabalhando, buscando crescer profissionalmente, buscando estudar e se validar no mercado de trabalho, para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. As pessoas do mundo não entendem e isso não faz sentido para eles. Mas eu estou aqui para dizer para vocês é que isso verdadeiramente não faz sentido. Porque você que resolveu entregar sua vida para Jesus, você resolveu andar por fé e não por vista. Enquanto o mundo com seus olhos tenta enxergar, tenta entender, tenta traçar estratégias de crescimento, esse ano eu vou fazer assim, esse ano eu vou fazer assado, nós estamos aqui, Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor me deu. Senhor, eu te louvo pelo que eu tenho. Senhor, eu te louvo por quem o Senhor é. E o mundo segue tentando crescer, melhorar, enriquecer, e nós estamos aqui tentando diminuir. Nós queremos ir mais para baixo. Nós queremos estar humilhados na presença de Jesus. Porque o hino que o pastor cantar agora, ele fala que sem as asas da humilhação ninguém voa. Como diz o hino, pastor, sem as asas da humilhação
ninguém verá a glória de Deus, quem é mais humilhado será exaltado. Aqueles que são mais humilhados serão exaltados. E o mundo não consegue entender isso em nós. Então eu quero dizer para os jovens que esse é o rumo que Deus tem para nós. Quanto mais nós nos humilhamos, buscamos, quanto mais nós estamos na presença dele, mais o mundo não vai entender. Eu não sou dessa época. Eu sou um crente, já não posso falar que sou novo convertido, mas eu tenho alguns anos de crente, poucos. Não cheguei na dezena, irmãos. Mas eu gostaria de ter feito parte da igreja naquela época que o mundo achava a gente muito diferente. 2025, crente quase não dá para saber quem é crente e quem não é. Se você entra num lugar, quase que não dá para saber quem é e quem não é. Eu gostaria muito de ter feito parte daquela época onde você entrava num lugar e falava: aquele ali é crente. Aquele ali é homem de Deus. Olha como ele se comporta diferente. Olha como ele fala. Olha como ele se porta no meio dos outros. Quando começam a fazer comentários desnecessários, o crente ele se desloca. Eu não faço parte disso. Eu não me assento na roda do escarnecedor. Eu não falo de coisas que não convêm. Aleluia a Deus. O que eu quero falar para os irmãos é que enquanto o mundo usa tudo que está ao seu alcance e todos para o seu próprio benefício, nós que somos seguidores de Cristo, nós abrimos mãos dos nossos próprios interesses para viver a vontade daquele que nos chamou. Esse é o significado da palavra igreja. Não é, irmãos? Os pastores sabem melhor do que eu que igreja vem do grego, né? Uma palavra grega que significa tirados para fora. Nós fomos chamados para fora desse mundo. Nós não pertencemos a este mundo. O nosso reino não é daqui, é dos céus. A nossa esperança não está nessa terra. Nossa esperança está nos céus. Glória a Deus por isso. Irmãos, por favor, Isaías, capítulo de número 55. Nós estamos falando, irmãos, sobre a convicção de fé. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui porque não estou alcançando lá. Amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso está lá no livro de Gênesis. E com isso ele nos deu dois dons, né? O dom de raciocinar e o dom de dominar. Deus deu ao homem esses dois dons. E apesar disso, nós, muitas vezes, escolhemos viver a nossa vida rejeitando Deus e fazendo aquilo que o nosso coração manda. Não é comum nós ouvirmos hoje em dia falar assim: vou seguir o que o meu coração falar, meu coração está falando que eu tenho que fazer isso e aquilo. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. A palavra nos mostra que, ao invés de seguirmos o nosso coração, nós devemos seguir a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E eu vou entrar agora no tópico sobre a importância de nós mantermos a fé. Slide de número 5, por favor. Por que é importante nós mantermos a fé? Essa é uma pergunta muito interessante. Jovens, por que é importante nós mantermos a fé? E eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Como nós podemos caminhar na presença de um Deus que tudo sabe, de um Deus que tudo pode, de um Deus que é ilimitado? Nós estamos ainda falando de um mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar. E não foi assim, eles passaram nadando. A palavra diz que eles passaram os pés enxutos. Onde tinha, quem sabe, dezenas de pés de altura, alguns metros de altura, Deus reparte as águas e o seu povo passa a pés enxutos. Não é uma coincidência, não é uma maré baixa,
é milagre de Deus na vida do povo dele. Nós estamos falando de um mesmo Deus, que quando Marta acha não ter mais esperança para Lázaro, ela pensa assim: "Jesus", ela fala para Jesus: "Tu chegou atrasado, Jesus". Mas é quando Jesus chega, ele prova outra coisa para Marta que ela não estava entendendo. Jesus prova que o justo viverá pela fé. Jesus nunca está atrasado na sua vida. Eu vejo aqui alguns jovens que querem entrar na faculdade, outros que querem entrar em um casamento, outros que querem entrar no mercado de trabalho, mas acham: "Por que que o meu amigo já fez? Por que que", agora para os irmãos mais velhos, né, eu tenho que tomar esse cuidado de não pregar apenas para os jovens. Por que que aquela pessoa consegue já ter a sua casa? Por que que o ímpio é abençoado, é promovido, ele tem a sua casa, ele tem o seu carro novo, e a gente está aqui sofrendo, batalhando? O que eu quero falar para os irmãos é que tudo é feito no tempo de Deus. Tudo é feito no tempo de Deus, o Senhor não se atrasa. Amém, meus irmãos? O Senhor não é pego de surpresa, mas ele também não se atrasa. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: "Mas o justo viverá pela fé, vírgula, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele." A palavra do Senhor nessa noite para a igreja é: não recue, não recue. Seja na dor, seja na tristeza, seja no luto, seja na angústia, pela autoridade que há no nome de Jesus. Receba essa noite cura, libertação, receba esperança no nome de Jesus. Receba fé no impossível. O impossível é a nossa fé. Crer naquilo que nós não vemos. É crer naquilo que não é concebível para a mente humana. Como pode um homem morto há 4 dias ser ressuscitado? Eu Meus irmãos, às vezes nós nos comportamos um pouco como Marta. Eu posso afirmar que muitas vezes nós nos comportamos como Marta. E por sermos assim, eu afirmo com convicção que o William é o maior responsável pela falta de milagres na vida do William. Nós somos os maiores responsáveis pela falta de milagre nas nossas vidas. Alguns outros dias dessa campanha, um pregador falava aqui nessa tribuna que um conhecido havia sido transladado acredito que foi o pastor Davi. Um conhecido seu foi transladado do ponto de ônibus quando vieram assaltantes. E algumas mentes pensam assim: "Será?" Algumas mentes pensam assim: "Isso não faz sentido." E o que eu quero falar para os irmãos é que realmente isso não faz sentido. Mas aquele que tem a sua esperança no Senhor, que é vivo, no Senhor que ainda trabalha na vida dos seus filhos, não é um Senhor dos meus avós, não é um Senhor dos meus antepassados, mas é um Senhor que ainda trabalha na sua vida. Crê, crê que o Senhor é capaz de fazer. Crê que o Senhor pode deixar-nos sofrer assalto, o Senhor pode deixar-nos sofrer calúnias, perseguições, mas Ele também pode nos livrar. Ele pode nos livrar e nós precisamos ter fé, irmãos. Eu creio, irmãos, que um dos principais motivos da falta do sobrenatural na igreja do Senhor, do motivo de nós não vermos paralíticos andando mais, de nós não vermos endemoniados manifestando, é a falta de fé. Os irmãos devem lembrar, já que eu entrei no assunto aqui de endemoniados manifestando, vou pedir para os irmãos colocarem Marcos capítulo 9. Devem lembrar da história do pai daquela criança que estava endemoniada quando se encontra com Jesus. Marcos, capítulo de número 9, vai contar essa história para nós. Nós vamos ler do versículo 21 a seguir. Como é gostoso ouvir esse barulhinho de Bíblia folheando, né? Hoje em dia é tudo telefone, digital. Assim diz a palavra. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância.
e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, olha a pergunta do homem para Jesus: "Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." E Jesus disse-lhe: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, diz: "Eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade." A palavra do Senhor nessa noite quer dizer para nós, às vezes nós precisamos chegar na presença de Deus e falar: "Me ajuda na minha incredulidade. Às vezes eu não creio no que o Senhor pode fazer na minha vida." E o Senhor vem falar assim: "Se tu crê, tudo é possível ao que crê." Enquanto o pai do menino se deixou abalar pelas circunstâncias, se os irmãos depois forem ler nas suas casas todo o capítulo de Marcos, capítulo 9, vocês vão ver que os discípulos já haviam tentado expulsar o demônio da criança e não haviam tido êxito. Então Jesus chega nessa situação onde os discípulos estão frustrados, ou melhor, incrédulos, onde o pai da criança está incrédula, e ele chega e mostra que a incredulidade parte tanto do necessitado quanto daquele que tenta ajudar. E assim, meus irmãos, somos nós também diante dos nossos obstáculos. Muitas vezes nós olhamos para uma campanha presidencial onde um promete deportar e o outro promete não fazer nada sobre os turistas, né, perdão, os imigrantes, e nós pensamos assim: "Agora não vai dar, Jesus. Agora não dá. Agora entrou o Trump, agora é demais." Aí Jesus vem e fala assim: "Se tu podes crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." O que eu quero falar, meus irmãos, essa noite é: olha para cima. Não olha para frente não, para que a tribuna, não olha para cima, o teu socorro vem do alto. Assim como o salmista fala assim: "Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro?" Nós vamos entrar agora num subtópico que fala sobre do medo à fé. Como nós vamos transicionar do medo à fé. Isso era algo que o pai do menino de Marcos 9 estava sofrendo com essa necessidade de sair do medo e entrar na fé, de sair da dúvida e entrar na certeza, de sair de "será que o Senhor pode fazer?" com "Senhor, faça porque o Senhor pode." Isso me lembra a história da viúva que ela tinha uma causa no juiz e o juiz não queria atender ela e ela batia: "Juiz, julga minha causa. Juiz, julga minha causa. Juiz, julga minha causa." E muitas vezes nós nos colocamos nas causas perante o justo juiz, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, falha uma semana, volta mais uma vez, e o Senhor quer de nós consistência. O Senhor quer de nós pede que Ele ainda ateire seguido de seus filhos. Hebreus capítulo de número 12, versículo 2, esse os irmãos podem colocar na Bíblia mesmo, não está na revista. Hebreus 12, 2. Ah, está aí. Ah, não. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, ele assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, essa semana eu escutava um hino que por mim até então havia sido mal interpretado. Acredito que os jovens devam conhecer, não sei se os pais conhecem esse hino. O nome do hino é Ele. E eu não entendia muito bem quando o hino falava que Jesus viria e traria consigo a sua recompensa. E eu pensava assim: "Mas a nossa recompensa Ele já deu, né, é a vida eterna, é a salvação. Por que esses irmãos cantam que Jesus virá e trará consigo a sua recompensa?" Então caiu para mim assistir a explicação do autor desse hino,
E ele falava assim: Jesus virá do céu e ele trará consigo a sua recompensa, a sua igreja, a sua noiva. Então o Senhor Jesus, ele deitou-se na cruz, ele deu a sua vida por amor a nós. E é isso que esse versículo quer dizer. Pelo gozo que lhe estava proposto, qual era? É a sua vida, meu irmão. O gozo que estava proposto a Jesus na cruz, no sofrimento, na dor, na angústia, era a sua vida. E essa é a recompensa que ele vai trazer quando ele voltar nos ares. Ele vai trazer a sua noiva gloriosa. Ele vai trazer aqueles que têm ataviado-se com vestes de linho fino, que têm o amado todos os dias, não é uma vez na semana, no domingo e na quarta. É todos os dias lavando as suas vestes ali no sangue do Cordeiro. É esperando as máculas, tirando as manchas, tirando o pecado. Ou o Senhor apara minhas veredas. Tira, Senhor, o que está em mim que não vem de ti. São esses que o Senhor vai trazer. Essa é a recompensa de Jesus. Eu sinto informar, irmão, se alguém esperava que eu entregasse aqui alguma recompensa, não é esse o meu propósito. O que Jesus falou ao meu coração é que a recompensa, a fé de andar por fé, andar com fé e não por vista, é crer que nós alcançamos a salvação, não foi pela força dos nossos braços, não foi por vir ao culto ou não vir ao culto, mas foi porque o Senhor Jesus te comprou com sangue alto, preço alto, sangue que verteu na cruz. O Senhor Jesus deitou a sua cabeça e falou assim: eu entrego. Tetelestai, está consumado. A morte não tinha poder sobre ele. Essa é a recompensa, irmãos. Essa é a intenção de nós andarmos por fé e não por vista. A fé de que essas perseguições, essas lutas, as nossas angústias, não é o fim. A vida não termina aqui. A vida não termina aqui. Glória a Deus. Olhar para Cristo, irmãos, não é um ato de medo, um ato de covardia. O mundo nos tem assim por medrosos e covardes. É assim que o mundo olha para nós. Mas quando nós olhamos para Deus, nós demonstramos somente uma coisa: confiança contínua. Nós confiamos nele, na obra redentora dele, no que ele fez por nós. É um ato de entrega, irmãos, integral. É o nosso coração completo nos pés da cruz, olhando para Cristo, confiando na força dele, não nos nossos braços. E aí nós passamos a crer no impossível. William, o que fez e quem foi? Como pode William chegar aos céus? É graças à graça. Essa é a nossa confiança. Como pode o homem adquirir essas riquezas espirituais? Porque quando nós falamos de riquezas, eu creio que andar eternamente nas ruas de ouro, nada se compara a isso. Observando a glória de Jesus na nossa face. E a Bíblia fala que a terra não vai precisar, a cidade santa não vai precisar de sol. A presença de Deus alumiará. Será que há riqueza maior que essa aqui nessa terra? Aqui nesse lugar onde a caça corrói, onde o ladrão mina? Não, não há riqueza maior. Então como podemos nós confiar essa riqueza tão grande, sem termos vistas disso? Porque o próprio significado da palavra fé é nós cremos naquilo que nós não podemos enxergar. É cremos que nós alcançaremos o dia glorioso. É cremos que apesar de nós falharmos diariamente, todas as manhãs o Senhor levanta com mais graça, com mais misericórdia, com mais perdão, e a sua mão e o seu sangue nos lava. É todas as manhãs. Quantas vezes tem que perdoar, Jesus? É 70 vezes 7. Eu vou fazer a conta, não faz não. E quando chegar nas 400 e alguma coisa, zera de novo. É todo dia, é toda hora. Aleluia. E a palavra diz: o justo viverá pela fé. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Creia. Creia no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. Apenas creia. Aleluia. Porque eu confio no meu Deus. Às vezes, irmãos, eu
aqueles que pregam, nós escrevemos o esboço e Deus nos leva para outros caminhos. Mas quem somos nós para não obedecer à voz do Espírito Santo? Às vezes, irmãos, os homens dessa terra que não entendem que fé é essa? Que Deus é esse que vai voltar faz 2000 anos, ele morreu. E nós cremos que esse dia está para chegar. Ah, Jesus está às portas. Eu costumo brincar muito com meu sogro, que é um homem muito amoroso e brincalhão. Eu falo assim: Jesus ele tá com a mão na maçaneta e a mão já girou. É só puxar. É só puxar. E eu falo assim: Maranata, Jesus, abre essa porta, vem pela tua noiva, vem pela tua igreja. E nós cremos que esse dia está tão perto, irmãos. Nós cremos que esse dia está tão perto. E alguns falam assim: vai virar o polo da terra. Eu confio em bunkers, eu confio em exércitos, eu confio na paz que a América tem para mim, na segurança. Aqui eles nem roubam os meus carros. Eu posso dormir com a porta aberta que nada acontece. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, meus irmãos, é que a noiva do Cordeiro confia nas mãos poderosas do Senhor. Nós não confiamos em bunkers, exércitos, carros, cavalos, cavaleiros, nada. Nós confiamos naquele que vai vir pela sua noiva. Aleluia. Nós vamos entrar agora em Moisés. João capítulo 3, 14 ao 16, que fala sobre Moisés. É o slide de número 10. Enquanto o irmão procura, eu uma. Versículo 14, por favor. João 3, 14. Acho que na Bíblia vai ser melhor, irmão. João 3, 14. Obrigado. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, assim como os israelitas olhavam para a serpente no deserto e o veneno da cobra não tinha efeito em suas meias, no seu corpo, nós olhamos para a cruz de Cristo e o veneno da serpente não tem poder sobre nós. Eu acho que os irmãos não pegaram. Enquanto você olha para Cristo, a morte não tem poder sobre a tua vida. Fixe os teus olhos em Cristo e a morte não terá poder sobre a tua vida. Mas você não tem medo dos homens que te matam? Não, eu tenho temor por aquele que pode me dar a segunda morte. Aleluia! Enquanto nós olhamos para a cruz de Cristo, o veneno da serpente não tem poder sobre a tua vida. Enquanto você olha para Cristo, não há morte que possa afastá-lo. Não há poder, potestades, não há espíritos malignos que possam afastá-lo do amor de Deus. Nem você mesmo. Nem você mesmo tem o poder de afastá-lo do amor do nosso Senhor Jesus. Enquanto Satanás se apresenta diante de Deus e fala assim: mas ele pecou, ele pensou isso, ele falou aquilo, ele fez o que fez e ele merece morrer. E Deus fala assim para ele: mas está olhando para a cruz. Ele está olhando para a cruz. Ele está olhando para a cruz. Aleluia. Glória a Deus. E nós seguimos a nossa caminhada, irmãos. Nós seguimos com a cruz iluminando os nossos passos. Nós olhamos para a cruz e a cruz ilumina o próximo passo. Ele vai iluminar os 50 próximos passos? Não, irmãos. Assim como o maná. O maná caía todo dia. Na sexta caía 2, para o sábado, para a sexta e para o sábado. Mas ele ilumina o próximo passo. Aí você fica na dependência. Jesus, aonde eu vou agora? Vai o próximo passo. E agora, Jesus, para onde eu vou? Vai mais um passo. Segue a cruz. Vai olhando para a cruz. Glória a Deus. Isso, o estudo nos leva um pouco mais a falar sobre Moisés. E o próximo slide fala sobre a alegria proposta diante de nós. Olha que lindo. A alegria proposta diante de nós. Olha o que Moisés fez pela fé.
Moisés, pela fé, ele rejeitou a realeza. Ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, Moisés, pela fé. Ele deixou o Egito, mas principalmente ele permaneceu firme como se ele visse o invisível. Moisés permaneceu firme como se ele visse o invisível. Mas quando nós vamos estudar as escrituras, nós vemos que, diferentemente de Moisés, a Bíblia fala sobre Pedro caminhando sobre as águas, que o nosso irmão cooperador daí falou aqui ontem. Moisés andou como se visse o invisível. Pedro, na presença de Jesus, tirou os seus olhos de Cristo e prestou atenção nas dificuldades. Prestou atenção nas circunstâncias. Pedro deu brecha para que as adversidades trouxessem a sua incredulidade à tona. Ao invés de olhar para o autor e consumador da fé, Pedro passa a olhar para a tempestade, para o vento, para a água, para o mar, e afunda ele e fala: Senhor! E Jesus, é engraçado que Pedro grita: Senhor! Como se ele estivesse longe, e Jesus estende a sua mão para ele. Então, muitas vezes você pensa, jovem, que você já está longe do Senhor, e Jesus está a um braço de distância. Apenas clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus. Enfrente, irmãos, slide número 12. Enfrente o medo com fé. Nós precisamos enfrentar os nossos medos com fé. Por isso, meus irmãos, nós precisamos usar a fé como uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para enfrentar os nossos medos. Eu estava vindo para cá e os irmãos sabem que a gente que é mais avantajado, se a gente gosta de coxinha. São poucos. E a gente parou na padaria para comer uma coxinha, alimentar o corpo, para depois vir alimentar o espírito, amém? E eu estava assim esperando a moça trazer a coxinha e eu vestido de crente, e eu pensava assim comigo: "Por que que eu não tenho coragem de ir lá falar com essas pessoas, de orar por elas? O que acontece no meu coração, Jesus?" E bem quando o Espírito Santo falava no meu coração assim, né, por que que eu não consigo orar por elas? Obrigado. Uma senhora que estava com um bebezinho, ela começou a cheirar o pé da criança, ela falou assim: "Que chulé, você precisa de oração. Que chulé, você precisa de oração". E eu sentado no banco do lado, falei assim: "Obrigado, Senhor. Obrigado por essa brecha, porque eu não teria força de chegar". Eu falei: "Opa, oração é comigo". Como é que é o nome da criança? Olha como Deus trabalha. É Antonella. Ela é muito linda, aí daqui a pouco chegou o irmãozinho dela. Olha como Deus ele nos faz as oportunidades. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E o que eu quero falar essa noite é que você precisa tomar posse da armadura que está em Efésios 6. Amém? Coloca para mim, por favor, Efésios 6, versículo 10. Está ali, não precisa colocar já está escrito ali. Versículo 10 diz assim: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder". O Senhor. Tomando, versículo 16 diz assim: "Tomando sobretudo o escudo da fé", olha que defende as nossas incredulidades, "tomando o escudo da fé, com o qual podereis afagar todos os dardos inflamados do inimigo". O inimigo lança dardo inflamado e tu abre o escudo da fé. Pode vir que o meu Deus não tem, maior que o meu Deus não há. E ainda que eu padeça, ainda que eu sofra perseguições, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Na verdade, meus irmãos, todo aquele que caminha com Jesus, ele foi tirado das trevas para a luz. E é por isso que nós usamos a nossa aliás, é por isso que nós não usamos a nossa fé como desculpa para sermos imprudentes. Eu não vou trabalhar essa semana não, porque eu tenho fé que Deus vai pagar o aluguel lá de casa. Uma coisa é não ter trabalho, outra coisa é ser imprudente. Ou não é, meus irmãos? Uma coisa é crer que irá alcançar o inalcançável. Outra coisa é não esticar o braço para alcançar o alcançável. Amém? Por isso que a fé ela passa a ser a certeza, irmãos, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e a perseguição é?
Opera. É luta? É. É deserto? É. É bonança? É. É bênção? É. Eu estou aqui para pregar um evangelho de miseráveis. Eu estou aqui para pregar que nós precisamos ser gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor todos os dias. Todos os dias, às vezes, eu me entrego num restaurante, e aí eu como. Por que que todos os meus exemplos são sobre comida? Tudo bem. Aí eu como e fico assim: "Ah, não estava tão bom". Aí eu penso assim: "Deus, me perdoa. Me perdoa que tem gente que nem comeu hoje". Aí eu fico assim: "Mas esse prato podia estar melhor". E Deus fala assim: "Tem gente que nem esse prato não tem". Como é que é o nome do restaurante, irmã? É o Sujinho? Fundinho? O Sujinho. Tem um aqui também, é Golden Corral. É uma benção. Meus irmãos, eu preciso correr. Acho que a palavra que os irmãos mais ouviram essa semana é: "Eu preciso correr". Eu preciso correr, irmãos. Mas a esperança que nós temos é que aquele que começou a boa obra em nós, aquele que começou a boa obra em nós, ele a aperfeiçoará até o dia que o Senhor Jesus voltar nos ares com a sua igreja, a sua noiva. Glória a Deus. Cristo vai trabalhando na vida daquele que o ama. Isso é um mistério. Isso é um mistério tremendo. Slide número 14 diz assim: o poder da fé no que Deus diz. O poder da fé no que Deus diz. É a fé no que eu posso fazer? É a fé no que o meu bolso alcança? É a fé no que alguém que está ao meu redor pode me abençoar? Não. É a fé no que Deus disse. Romanos 3 afirma que Deus não mente. Romanos 3 fala assim: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Esse tal de Jesus aí não volta mais não. Faz 2000 anos que vocês estão falando nisso. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Se Deus prometeu, vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. As promessas de Deus na sua vida podem não ser semana que vem, mas no tempo de Deus elas irão se cumprir. Será que pode dar a Deus um mau presente àquele que pede? Se ele é o bom pai, o bom pastor. Aleluia. A fé no que Deus fala, slide de número 15. Meu Deus. Nós vamos falar sobre Pedro ainda, o homem abençoado, né, que andou com Jesus. Pedro está lá em Lucas 5:5. Eu vou ser breve para nós. Eu já estou quase na conclusão. Glória, obrigado, Jesus. Lucas 5:5, coloca para mim, por favor. Pastor, eu acredito que eu vou devolver para o senhor com alguns minutinhos. O senhor me perdoa pela falha. Capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele não confiou na rede, ele não confiou no barco, ele não confiou na maré, no mar, nos feixes. Ele confiou na palavra daquele que tudo pode. Se Jesus falou, lança a rede, jovem. Se Jesus falou, vai para a direita, vai para a direita. Se Jesus falou agora, não, agora você vai para a esquerda. Escute a palavra do Senhor. E agora eu vou entrar na conclusão, meus irmãos. Tomando exemplo a vida de Pedro, nós precisamos obedecer à voz de Deus independente das circunstâncias. Imagina, irmãos, quem aqui trabalha no tile? Imagina 5:30, Jesus fala assim, bate mais uma bag, irmão. O que vocês vão dizer para Jesus? Misericórdia, Jesus. Mistura mais um Power Grouch aí. Felipe fica feliz, né? Pedro colocou o seu cansaço no bolso e falou: se o Senhor falou, eu vou fazer. E a bênção foi tanto, meus irmãos, que não era só o barco dele que encheu a ponto de ir a pique, não. É o barco dele, é o barco do amigo, é o barco do irmão. Quando Jesus te abençoa, ele te abençoa para que essas bênçãos possam fluir. As bênçãos fluem, meus irmãos. Eu creio, meus irmãos, que quando Deus abençoa, não é suficiente para você, não. É para você, é para quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Eu não gosto de fazer isso. Mas fala assim, ó, se Deus me abençoar, tu tá comigo. A bênção é nossa, não é minha, não, é nossa.
Às vezes Deus pede de nós, irmãos, um pouco mais de resiliência. Todos conhecem essa palavra, jovem? Resiliência. O que que é resiliência? É suportar, é ir mais um pouquinho. Tá doendo, tá sofrendo, tá chorando, mas eu vou em frente. Por quê? Porque Jesus mandou. Jesus mandou, eu vou em frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, para nós terminarmos. Engraçado que o pregador está sempre terminando. Atos 4:18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. 19. Respondendo, porém, olha Pedro. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julga vocês se é justo diante de Deus a gente ouvir vocês ou Deus. É o mesmo que negou a Jesus 3 vezes. É aquele que... Você conhece esse homem? Não. Você estava junto com eles? Não, estava não. Eu não. Só está confundindo aí. Aí ele é pego agora, depois do Pentecostes. Ele é pego pelos líderes dos fariseus. E ele fala assim: julga vocês não são os juízes da palavra. Julga se é melhor a gente ouvir vocês ou o Deus. Julga vocês. Agora ele está resiliente. Ele está com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os sapatos da preparação do evangelho. Ele está com o escudo da fé. Ele está falando: julga aí, vai me matar, mata, vai me jogar para os leões, joga, vai me crucificar. O que que ele fala? Me vira de cabeça para baixo, que não é para eu ir igual ao meu Senhor, não. Me vira. Olha a fé desse homem. Olha o que Jesus faz na nossa vida, irmão. A convicção, esse é o tema, a convicção de andar por fé e não por vista. É saber de que mesmo que essa vida esteja marcada por dores, lutas, desertos, pobreza, perseguições, calúnias, a maior promessa de Jesus não será esquecida. 1 João 2:25. Essa é a maior promessa. Essa é a maior promessa que ele nos fez, a vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus, pastor, eu agradeço a oportunidade.